Olá, aqui é a Caroline Menezes e hoje eu vou responder uma das perguntas que algumas pessoas vão me mandando no direct ou me enviam pelo WhatsApp, Messenger. E a pergunta é a seguinte: Carol, eu gosto muito de cantar, mas a minha voz é anasalada. Eu consigo cantar? É possível que eu cante bem? Então, primeira pergunta, na verdade, em cima desta questão desse nosso colega é: o que é voz anasalada? Na verdade, quando eu uso esse prefixo a, quer dizer que ela não é no nariz, é anasalada, não é nasal, sem o nariz. E o que seria uma voz anasalada? Então, muita gente utiliza esse termo para tanto as vozes que são nasais, nasalizadas seria o termo mais correto, quanto para vozes hiponasais ou denasais, que é quando a voz não vai para o nariz e deveria ir, no som que ela deveria ir, ela não vai, que seria o uso mais correto do termo anasalado. Então, qual a diferença? Por exemplo, quando você está gripado, a voz, ela deveria, quando você fala mãe, mão, mamão, era para ir pro nariz. Se quando você fala mãe, mão, mamão ou não, nem, o som tá saindo quase que um som de B, tipo bem, bom, babai, bem, ou um pouquinho até mais leve, bem, mão, babão, bem. Se esse som está acontecendo, então sim é uma voz anasalada no sentido de diminuir o som que era para estar indo para o nariz, está indo para, mantendo-se na boca. Os fonemas M, N, o NH, nha, eles, entre outros, eles vão, o som tem que ir para o nariz. Então, quando você fala mãe, ó, se eu tampar o meu nariz, o som não vai sair pelo nariz, ó. Mãe, ok? É um fonema nasal, ele deve ir para o nariz. Então, se ele não está indo, aí seria sim anasalado. O termo que a gente mais usa na fonoaudiologia é hiponasal, e quando não vai absolutamente nada para o nariz, não passa de nasal. Isso acontece em quadros de gripe ou em quadros aí já de adenoide hipertrófica, tem alguma obstrução, tem alguma coisa ali que está obstruindo a passagem do som, que era para estar indo da boca para o nariz através da passagem velofaríngea, que é lá atrás, então, do seu nariz. Agora, se o seu som está, quando você fala outros sons, que era para ir para a boca, manter-se na boca, como a, está sendo a, ou quando você fala bom, tá saindo no B, bom, eu estou muito bem, obrigada. Acontece muito em alguns cantores sertanejos, às vezes tendem a cantar um pouco no nariz, um pouco nasalizado, para ter uma voz um pouco mais firme. Então, se isso está acontecendo com você, aí então você está deixando a válvula velofaríngea, que é o finalzinho do céu da boca, ao invés de erguer na hora de manter os sons orais, você está deixando abaixado. Que história que é essa? Então, imagine assim, o céu da boca a gente chama de palato duro, porque ele é feito principalmente de osso, a essência dele é um osso. No finalzinho lá do céu da boca, a gente tem o palato mole, que ele é feito de tecido, né? Ele é molinho. É uma válvula que nós temos. Quando nós vamos fazer sons orais, essa válvula se eleva, assim como quando nós engolimos, para que não haja um refluxo para o nariz, né? Para que o alimento ou a saliva não vá para o nariz, a gente eleva esse palato. Se você tem dúvida onde fica, faça um bocejo bem grande, bem longo, e tente sentir como se alguma coisa esticasse lá no final do céu da boca. Vamos lá, vou fazer com você. Lembre-se que você tem que inspirar profundamente. Não adianta você só abrir a boca e fazer o som da expiração.
Isso não é um bocejo. Bocejo é inspirar profundamente, lentamente, imaginando que está erguendo a válvula velofaríngea, que é o final do céu da boca, certo? Então, faça isso algumas vezes e você vai sentir que esse local, ele vai para uma postura diferente, que ele se estica, ele alonga. Esse, inclusive, é um dos exercícios para melhorar quando você tem uma voz nasal, nasalizada, tá indo para o nariz. Então, se você tá falando, ao invés de mãe, tá saindo banho, ao invés de mamão, tá saindo babão, babão, ao invés de mão, tá saindo bão, você precisa procurar um otorrinolaringologista para verificar se o seu quadro é alérgico, ou se você tem alguma secreção aí, ou se alguma coisa tá a mais. Pode ser um tecido que está crescendo e não era para estar aí, pode ser a própria adenoide. Então, você precisa ir num otorrinolaringologista. Se o seu som está nasal em excesso, os sons que eram para ser orais, todas as vogais e as outras consoantes que não são M, N, NH, elas estão indo para o nariz em excesso, as vogais ou as outras consoantes. Então, você está falando oi, tudo bem? Ou às vezes um pouco mais leve, uma pessoa fala assim, como eu tô falando agora. Se tá muito assim, aí você vai fazer o exercício que eu tô te passando agora. Bocejo, tá? Um exercício ótimo para isso. Então, puxa o ar, vai erguendo como se o final do céu da boca fosse se elevar. Você pode fazer diversas vezes e pode fazer ele retido. Puxa o ar e segura. Pode segurar lá, palato alto, como se mantivesse, se você fosse manter o bocejo por 8 segundos, 8, 10 segundos. Conta até 8 e relaxa. Você pode fazer isso com a boca aberta, língua relaxada. Pode fazer isso com a língua para fora. E aí você capricha lá no bocejo, pode fazer também retido, segura até 8 segundos e relaxa. E pode fazer o exercício que eu brinco, que eu chamo de exercício da foca, que você vai fazer um som de A com a diferença do Então, você vai pensar só em elevar o palato. Você vai perceber que lá dentro, no final do céu da boca, alguma coisa vai fazer esse movimento aqui para cima. Deveria fazer. Se o seu não tá fazendo, pode ser que tenha aí uma paralisia ou uma paresia do véu palatino. Se você não movimenta fazendo A, nada, nem depois do bocejo, então vá no otorrino também, porque pode ter até uma incompetência um pouco mais por conta de um nervo paralisado ou até uma insuficiência velar. Então, às vezes, falta tecido mesmo. Mas, então, experimente. Você vai fazer o bocejo e vai terminar no A. Então, começa o bocejo. Ó. Vai ficar um som O, meio foca mesmo, tá? Porque eu quero erguer bem. Ó, ó, ó. E tentem cuidar para não sair A, para não ficar com golpe de glote e não lesionar, não incomodar suas pregas vocais. Então, boceja e termina no A. Ó, ó. Pode ser com arzinho mesmo, assim você fica protegido. E você vai fazer 8 vezes isso, boceja e termina no A. E pode descansa depois uns 30 segundos a 1 minuto e pode repetir aí 4 séries desse exercício. Depois você pode fazer ele depois de uma semana fazendo isso uma vez por dia, você entra com outro exercício que é o A versus Então você vai elevar e abaixar. Ó, Então vai ficar som oral, som nasal, som oral, som nasal. Ó, E vai fazendo isso de preferência na frente do espelho e joga uma luzinha lá no final, né, da boca para verificar se você está conseguindo erguer. Se tiver tudo ok, fazendo esse exercício já vai melhorar isso. A questão é, em geral, a gente faz esses exercícios com tensão de nuca. Existe um ponto gatilho no músculo esplênio, que é aqui atrás, próximo, aqui à base da nuca, que algumas pessoas acabam acionando essa musculatura quando acionam o palato e vice-versa. Alguns cantores, inclusive, cantam com uma tensão exagerada aqui na nuca ou até projetam a cabeça. Se você
quer potência e uma beleza maior de voz, o ideal é que você pare de fazer isso com a cabeça e erga o palato para cantar. Só que não é essa quantidade de erguer palato, tá? Você não vai cantar fazendo assim. Você vai erguer um pouquinho, como se fosse um lembrete, uma intenção de erguer o palato na hora de cantar. Isso já vai te ajudar. Então, relaxa a nuca e ergue o palato. Vai diminuir a nasalidade da sua voz, vai ter mais até potência, dependendo, e vai ter uma voz mais cheia, mais ampla. Ah, mas eu quero também mais potência. Então, ergue o palato, relaxa a nuca e joga o som aqui. Imagina que o som sai aqui nos ossos da face. Vai ter um som metalizado, que lembra mais o cantor sertanejo ou os musicais aí da Broadway, o belting, que aí a gente tá pensando em mix de belting. Joga o som aqui, vai ter um som mais metálico, sem precisar do nariz, sem precisar do som nasal. Ele vai ter uma vibração, obviamente, nasal? Sim, vai, mas mais nas laterais do nariz e por isso o som metálico, sem esforço, que é ótimo, diminui muito o esforço jogando o som aqui, e erguendo o palato, com um som mais bonito, com menos esforço, que é, eu acho que todo mundo quer. Qualidade, conforto, menos esforço, mais beleza de voz. Ok, pessoal? Então essa foi a dica sobre uma voz anasalada ou nasalizada, dependendo de qual é a alteração. Se você não conseguiu entender isso, deixa aí um comentário que eu vou tentando esclarecer. Mas na dúvida de qual é o problema, procure um fonoaudiólogo ou procure, no caso de você achar que tem alguma obstrução, tem dificuldade respiratória, alergias com frequência, procure um otorrinolaringologista que com certeza ele vai poder te ajudar nessa questão nasal, certo? Se você gostou, deixe sua curtidinha, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.